Mais um capítulo para a glória do Senhor. Chegamos no capítulo 10 desse livro tão maravilhoso. Eu oro para que esse livro esteja sendo uma bênção para você, como tem sido para mim, e que todas as mensagens aqui possam realmente tocar os nossos corações. Capítulo 10 diz: Quando é necessário um conselho? Quando é necessário um conselho? A pergunta que eu já começo fazendo é o seguinte: você gosta de receber conselhos? Normalmente as pessoas não gostam muito de receber conselhos, né? Nós estamos vivendo num período onde o conselho, normalmente a pessoa só busca conselho quando a situação já está um pouco difícil, né? Mas normalmente as pessoas não gostam. Quando a gente vai dar um conselho, às vezes as pessoas elas levam para o coração uma informação e elas não entendem que muitas vezes aquele conselho é necessário. Então, quando é necessário um conselho? Primeiro, o primeiro conselho que nós vamos buscar tem que ser na Bíblia, tá bom? A Bíblia tem que ser a nossa regra de fé e prática. A Bíblia é a palavra que nos conduz. A Bíblia diz que a Bíblia é a lâmpada para os meus pés e luz para os nossos caminhos. É ela que deve nos aconselhar e nos guiar todos os dias. Então aqui vai dizer na página 70 o seguinte: ó, instituído por Deus, o casamento ele é uma ordenança sagrada e nunca se deve entrar nele em espírito de egoísmo. Aqueles que pensam em dar esse passo devem considerar-lhe solenemente com oração importância e buscar conselhos divinos a fim de saberem se estão seguindo uma direção em harmonia com a vontade de Deus. A instrução dada na palavra de Deus a esse respeito deve ser cuidadosamente considerada. O céu contempla com prazer o casamento formado com sincero desejo de conformar-se com as direções dadas na Escritura. Amém? Então, quando nós vamos entrar neste assunto, ou falar deste assunto, tratar de assunto de casamento, o primeiro conselho nós temos que buscar na palavra de Deus, as instruções que Deus tem para nós. E precisamos considerar cuidadosamente tudo aquilo que Ele está nos ensinando, irmãos. Porque aquilo que Deus quer para nós está contido nas Escrituras Sagradas. Ponto. Tá bom? O que passar daquilo ali, com certeza, já tem a ver com outra situação. Então aqui vai dizer: se há qualquer assunto que deveria ser considerado com calma, reflexão e juízo desapaixonado, é este o assunto do casamento. Se há tempo em que se necessita da Bíblia como uma conselheira, é antes de dar um passo que ligue pessoas por toda a vida. Mas a ideia predominante, irmãos, é de que nesta questão de sentimentos é que deve ser, nessa questão é que os sentimentos devem ser o guia. Infelizmente, tem muita gente que acha que o sentimento deve ser o guia para tomar essa decisão tão importante. E em muitíssimos casos, o apaixonado sentimentalismo toma as rédeas e leva à ruína certa. Percebeu? Então, a palavra de Deus precisa ser o nosso guia e não os nossos próprios sentimentos. Eu sempre digo, irmão, o nosso coração ele é muito enganoso. Quem o conhecerá, assim diz a Bíblia? A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela nos liberta. Então, nós precisamos buscar na palavra de Deus, buscar na palavra de Deus e deixar que Deus fale conosco e não ficar impondo na palavra de Deus aquilo que ela não está dizendo. E também, irmãos, informar deixar claro que nosso sentimento ele não pode ser nosso guia. A palavra de Deus é nosso guia. É aqui que os jovens mostram menos inteligência do que em qualquer outro assunto, irmãos. É aqui que se recusam a ouvir, a ouvir as razões. A questão do casamento parece ter sobre eles um poder enfeitiçante. Eles não se submetem a Deus, seus sentidos se acham como que acorrentados, e eles seguem seu caminho com certo segredo, como se temesse que seus planos fossem contrariados por alguém. Percebe isso aqui? Muita gente faz as coisas escondidas, né? Porque eles não querem ser contrariados. Então, a palavra de Deus fica deixada de escanteio e qualquer outro conselho não é levado em consideração. Nós falamos um pouco sobre isso ontem, né? Sobre casamentos proibidos, e o capítulo de hoje ele vem dando uma sequência a este assunto. A oração também é necessária, irmãos, para que nós tenhamos decisões acertadas. Então, outro ponto, quando o conselho é válido, primeiro, buscamos na Bíblia. Segundo, na oração. Então, mas olha, por favor, que fique claro. A resposta de oração, ela nunca será contrária à palavra de Deus. Tem gente que diz assim: pastor, eu oro muito e eu não escuto a palavra, eu não ouço a voz de Deus. É porque a voz de Deus, irmãos, ele já deixou para nós na Bíblia. Então, a Bíblia Sagrada é o nosso guia. Então, quando você quiser receber a oração, fazer a sua oração e quiser a resposta de Deus, está na Bíblia, está na Bíblia. Então, leia a Bíblia, estude a Bíblia. Lá a Bíblia está clara, está lá aberta, deixando para você à disposição tudo aquilo que você precisa entender para que você tenha uma vida abençoada nessa terra. Então, a oração ela é necessária para decisões acertadas também. Se homens e mulheres têm um hábito de orar 2 vezes ao dia antes de pensar em casamento, devem fazer quantas vezes mais, irmãos, antes de dar esse passo? Devem fazer 4 vezes mais. Ou seja, se eu oro 2 vezes, 4 vezes mais, é o que aí?
Dá 8 vezes, né? Então, eu preciso orar 8 vezes no dia, se eu orar só duas, relacionado a este assunto de casamento. Você percebe como esse assunto é muito sério? É um assunto muito sério, muito sério. Por que que é muito sério, pastor? Porque, irmãos, nós estamos vivendo num mundo que ele também tem a sua luta espiritual. Mesmo que a gente muitas vezes se esqueça disso, ou isso esteja longe da nossa mente, do nosso coração, mas não tire do seu coração que existe uma luta espiritual. Anjos degladiando-se pela sua vida, anjos tentando destruir a sua casa, anjos que eu falo são os demônios, tentando mexer com o seu psicológico, acabar com o seu casamento. Então, é por isso que este assunto é tão importante para Deus, tão importante. O casamento, irmãos, é uma coisa que vai influenciar a tua vida toda, tanto neste mundo como no porvir, porque tem gente que pode perder a salvação por escolhas equivocadas. E Deus está preocupado com o quê? Com a tua salvação. Deus está preocupado com a sua salvação. Entendeu? Então, que eu e você possamos ter a certeza na nossa salvação e nos apegar realmente neste assunto. Qual o assunto, pastor? Salvação. Tudo que a gente for fazer, pensamos em nossa salvação. Tem gente que está focado só no casamento. Tem gente que está focado só nisso. Não, irmãos. O objetivo principal é a nossa salvação. É esse que é o objetivo. Tá bom? Então, que nós possamos entender isso. Então, o casamento vai influenciar na tua salvação, na tua vida por vir. A maioria dos casamentos do nosso tempo, irmãos, e a maneira em que se realizam, tornam-nos um dos sinais dos últimos dias. Os homens e as mulheres são tão persistentes, tão obstinados, que deixam Deus de fora da questão. Porém, põem de lado a religião, como se ela não tivesse parte a desempenhar nessa solene e importante questão. Percebeu? Tem gente que estão tão obstinado neste assunto que Deus vai ficando de escanteio. Até aderem, irmãos, coisas assim que são contrárias à vontade do Senhor, para tentar é, 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 ter aí o objetivo das suas vidas, que é um casamento, ou enfim, alguma coisa assim. Tem gente que está tão obstinado com isso que não quer saber de princípio divino de nada, prefere fazer as suas próprias vontades e tomam decisões equivocadíssimas que vão trazer consequência para a família de uma forma que você nem imagina, nem imagina. Então é muito pesado isso aqui, é muito interessante, mas que eu e você possamos entender isso. Muitos dos casamentos são um símbolo, um sinal dos últimos dias, de como seria, de como está sendo. E Deus já deixou isso claro, irmãos. Deus já deixou isso muito claro. Então, que eu e você possamos ter sabedoria com esse assunto especial. E não sejamos obstinados, não deixamos Deus de fora disso. Obviamente, muitos aqui já são casados. Nós possamos aprender com as lições dessa madrugada, desse livro. Quando a paixão é surda ao conselho, isso aqui acontece muito, né? Quando a paixão está surda aos conselhos. Duas pessoas travam conhecimento, apaixonam-se uma pela outra e toda a sua atenção é absorvida. A razão fica como, irmãos? Cega. O discernimento é levado vencido. Eles não se submetem a qualquer conselho ou controle, mas insistem em seguir suas próprias vontades a despeito das consequências. Os rogos, as orações, as exortações são em vão. Talvez por uma união assim, a utilidade de uma pessoa a quem Deus abençoaria em seu serviço venha a ser prejudicada e destruída. Percebeu? É isso que acontece. Infelizmente, é isso que acontece. Isso tem acontecido em muitos casos, em muitas famílias. A felicidade, a bênção que Deus tem para aquela família é prejudicada e é destruída, porque os rogos, as exortações são completamente em vão. O amor cego tira a razão, qualquer razão. A pessoa não discerne aquilo ali. E aquilo ali, irmãos, traz em vez de bênção, traz muitas, muitas maldições, infelizmente. Eu não gosto de usar essa palavra maldição, mas é a verdade, né? É a verdade. A juventude necessita da prudência, da idade e da experiência. Isso aqui é interessante, ó. Vai dizer assim, ó, uma vez que o casamento traz em resultado tanta miséria, por que não teriam jovens prudência? Por que continuariam a julgar que não precisam do conselho dos mais idosos e dos mais experientes? Nos negócios, olha só esse detalhe aqui que ela coloca, ó. Nos negócios, os homens e as mulheres não manifestam grande cautela? Antes de se meterem em qualquer empreendimento de importância, preparam-se para essa obra, não é assim? Eles gastam tempo, dinheiro, têm muito cuidado, muito estudo, são devotados neste assunto, devotos nesse assunto, devotados, e não aconteça que venha fracassar em sua empresa, ou seja, para que não venham fracassar na empresa. A pergunta é: a pessoa que dedica tanto tempo para não fracassar numa empresa, no seu trabalho, nas suas coisas, não deveria fazer o mesmo com o casamento? Irmãos, o casamento, irmão, se ele estiver em harmonia,
as coisas caminham bem demais, não é verdade? Um casamento que anda em harmonia é muito bom. Salomão já ia dizer, rapaz, casar com uma mulher que não tem sabedoria, com uma mulher louca, é como se você estivesse casado numa casa cheia de goteira. É um negócio, todo tempo você tá ali tendo que enxugar, é um negócio meio complicado. É difícil. Então, precisa ter sabedoria. Então, se você vai tomar essa atitude, calcule tudo com cuidado. Assim como se você fosse abrir sua empresa, fosse fazer alguma coisa para você não ter prejuízo, pense em tudo isso com cuidado. E que a prudência, irmãos, seja algo que tome, que seja nosso guia. Que possamos entender isso, ter cautela, possamos entender isso. Ah, pastor, já sou casado, isso aí não serve para mim. Então, irmão, usa essa prudência agora no teu casamento. Se o teu casamento não foi da forma como Deus queria, entenda que Deus está querendo falar com você também nessa manhã. Entenda isso. Pastor, meu casamento não foi como Deus queria. Eu entrei num casamento que era completamente diferente. Não era do jeito que era para ser. Mas agora eu estou entendendo que Deus quer falar comigo. Está falando, eu tenho certeza disso. Agora você tem que ouvir. A palavra de Deus precisa ser ouvida. A gente precisa deixar Deus falar com a gente. Tá certo? Então, assim, se teve alguma coisa que pode ajustar, ajuste e aproveite que Deus está te dando a oportunidade de fazer isso. Tá bom? Tenha cautela, tenha prudência e que a Bíblia seja a tua base para que o teu casamento seja uma bênção, irmãos, para que seja uma bênção. Quanto maior cautela deveria ser exercida ao entrar para na relação matrimonial, nós falamos um pouco sobre isso. Em vez disso, irmãos, olha o que acontece. É muitas vezes iniciada com gracejos e leviandade, impulsos e paixões, cegueira e falta de calma e consideração. É o que acontece nos casamentos. A única explicação é que Satanás gosta de ver miséria e ruína no mundo e tece esta rede para enredar as pessoas. Regozija-se por ver essas pessoas imprudentes perderem as vantagens deste mundo e seu lar no mundo vindouro. É pesado, né? Muitas vezes, eu vou falar para vocês aqui rapidinho, acho que dá tempo. Eu estava assistindo, um tempo desse atrás, o testemunho de um homem chamado Eduardo. Não sei se vocês já ouviram falar dele. Depois pesquisa na internet. Ele é daqui de Manaus. Ele era um dos líderes aí do candomblé, nessas coisas, né? Ele se tornou adventista. E ele vai dizer que uma vez o filho dele foi batizar. Acho que já viram esse testemunho, você já viu esse testemunho? O filho dele foi se batizar e ele escutou as vozes que ele tinha que entrar na igreja adventista, invadir a igreja adventista para possuir todas as pessoas que estavam ali dentro. E o filho dele nem ia se batizar naquela igreja de forma nenhuma. Quando ele entra lá, irmãos, quando ele chega lá na porta da igreja, aí ele escuta os espíritos dizendo para ele: não, aqui a gente não pode entrar, não pode entrar. E aí todo mundo sai e entra sozinho. Quando ele chega lá, ele diz que ele sente um negócio no coração e ele vai lá e abençoa. Em vez de amaldiçoar o filho dele, amaldiçoar o pastor, ele estava com cutela na bolsa dele já para matar quem viesse para frente. Ele vai dizer que quando chega lá, ele sente uma paz, um amor, um negócio assim. E ali ele fica ali sem saber o que fazer. Depois daquilo, ele passou 4 dias que ele trabalhava em terreiros, né? 4 dias sem sentir a presença dos espíritos imundos. E quando ele tomou uma decisão de ser batizado, algumas vezes ele ainda teve esses problemas. E ele tomou essa decisão depois do batismo. Ele vai explicar que o batismo não é apenas um ato de cerimônia, mas ele vai dizer que como é que pode, como é que ele fala? Que é uma proteção. Ele fala sobre isso. E aqui vai dizer aqui, ó, que Satanás gosta de ver miséria no mundo. Então ele vai contar todos os testemunhos de como ele lidava diretamente com esses assuntos e como essa guerra espiritual ela é real, 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 real. Eu sei que muitas vezes você pode pensar que não, mas é muito real. Então o que eu estou falando isso para vocês? Só para vocês entenderem que Satanás está tecendo redes para destruir famílias e ele se fica feliz de ver pessoas imprudentes não seguindo os conselhos da Bíblia para poder ele ter vantagem sobre essas pessoas neste mundo e também que elas percam o céu. Ele odeia, sabe? O inimigo odeia eu e você, irmãos, odeia. E o que ele puder fazer para nos destruir, ele vai tentar fazer. Só que eu sempre digo e vou reforçar o que eu falo sempre: o nosso Deus é mais poderoso. Em nome de Jesus, o inimigo não terá poder sobre nossa família, sobre você, sobre mim, porque quem está com Cristo, o inimigo não toca. Então, cuida bem da tua família, cuida bem do teu lar e tome decisões acertadas todos os dias em nome de Jesus. Aqui diz: deve ser prezado o juízo dos pais. Deverão os filhos consultar tão somente seus próprios desejos e inclinações, independente do conselho e do juízo dos pais? Alguns parecem não dispensar nunca uma reflexão aos desejos ou preferências dos pais, nem tomar em consideração seu amadurecido discernimento. O egoísmo, irmão, fechou-lhe as portas do coração para a afeição filial. O espírito dos jovens precisa ser despertado quanto a este assunto. O quinto mandamento é o único ao qual se acha ligado uma promessa, mas é considerado levianamente e mesmo positivamente desprezado pelas exigências de um namorado. Percebeu?
Quando o mandamento diz honra teu pai e tua mãe, muitos quebram esse mandamento na hora de escolher uma pessoa para casar. Muitos não escutam o conselho dos pais. Não escutam. Claro, eu estou falando aqui para pais sábios, pais que buscam a palavra de Deus, irmãos. Não são todos os pais. Tem pais aí que falam, vai minha filha para festa, vai para o lugar errado, vai ali, vai fazer coisa errada. Não, esses aí não, esses aí nem pais pode ser chamado, porque o pai de verdade é aquele que tem o amor que Deus tem por seus filhos. Então, os filhos precisam ouvir os conselhos dos pais. Obviamente, estou falando para vocês. Possivelmente eu e você não tenhamos ouvido o conselho de nossos pais no passado, mas que possamos ser sábios agora para ouvir os conselhos de nossos pais, se nossos pais ainda estiverem vivos, e também para aconselhar os nossos filhos e ensinar isso aqui para que eles possam entender que esta luta ela é forte e nós precisamos ensinar nossos filhos as coisas corretas. Aqui diz: a desconsideração para com o amor da mãe vai dizer o seguinte, aqui, só um minutinho. A desconsideração para o amor de mãe desonra a solicitude de um pai. São pecados que encontram registrados contra muitos jovens. Um dos maiores erros ligados a este assunto é a ideia de que os jovens inexperientes não devem ser perturbados em suas afeições, que não deve haver nenhuma interferência em sua experiência amorosa. Se já houve um assunto, irmãos, que deve ser considerado de todos os pontos de vista, é esse. O auxílio da experiência de outros e o calmo e cuidadoso pesar da questão em ambos os lados é positivamente indispensável. É um assunto que é pela grande maioria de pessoas tratada com muita, mas muita leviandade. Percebeu? Devemos confiar nos pais piedosos. Se desfrutais a bênção de ter pais tementes a Deus, procurai deles o conselho. Abri-lhe vossas esperanças e planos. Aprendei as lições que lhes ensinaram as experiências da vida e poupar-se-ão muitas dores. Amém? Percebeu? Então, se você tiver pais tementes a Deus, aproveitem os conselhos que eles têm para vocês, irmãos. Aproveitem. Se os filhos tivessem mais familiaridade com os pais, se neles confiassem, eles desabafassem as alegrias e tristezas, se pouparia muita mágoa futura. Quando se acha perplexo, sem saber qual é o procedimento correto, exponham a quem, irmãos? Os pais, a questão, tal qual consideram sob seu ponto de vista, e peçam-lhes conselho. Quem seria tão capaz como os pais tementes a Deus de lhes apontar os perigos? Quem tão bem como eles compreenderá seu temperamento particular? Os filhos que forem cristãos avaliarão acima de toda a bênção terrena o amor e a aprovação dos pais tementes a Deus. Então, todos os filhos que são cristãos vão levar muito em consideração a aprovação dos pais em relação a qualquer assunto. E para finalizar, olhamos aqui o exemplo de Isaac. Os pais nunca deveriam perder de vista sua responsabilidade pela felicidade futura dos seus filhos. O respeito de Isaac ao juízo de seu pai foi o resultado do ensino que o habilitou a amar uma vida de obediência para patriarcas e profetas. Isaac foi altamente honrado por Deus, sendo feito herdeiro das promessas pelas quais o mundo deveria ser bendito. Entretanto, aos 40 anos de idade, sujeitou-se ao ensino de seu pai ao designar seu servo experimentado e temente a Deus, a fim de escolher uma esposa. E o resultado daquele casamento foi o que, irmãos? Foi apresentado na Escritura e é um enquadro terno e belo de felicidade doméstica. Isaac trouxe para a tenda da sua mãe, Sara, e a tomou a Rebeca, e foi-lhe por mulher, e a amou. Assim Isaac foi consolado depois da morte da sua mãe. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Eis um mandamento com promessa, que o Senhor certamente cumprirá aos que o obedecem. Os pais prudentes nunca escolherão para seus filhos companheiros sem o respeito para com os desejos deles. Amém? Eu oro para que essa mensagem tenha ficado clara para você, para que tenha fortalecido a sua fé, a sua convicção, e para que você entenda que eu e você precisamos nos apegar nos conselhos divinos da palavra, buscar Deus em oração, ouvir os nossos pais quando esses são prudentes a Deus e honram ao Senhor. Que o apelo dessa manhã seja: maravilhoso Deus, me ajude, Senhor, com as minhas decisões. Coloque em meus lábios palavras que abençoarão meus filhos, caso você tenha filho. Que eu seja obediente aos meus pais. Que meu coração esteja sempre aberto para os conselhos bíblicos. Dá-me sabedoria. Amém, igreja? Que Deus te abençoe nessa manhã. Que esses conselhos sejam realmente válidos para você, que você possa utilizá-los todos os dias. Feche seus olhos, vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, com convicção, Senhor Deus, que nós pedimos que o Senhor nos dê a sabedoria que vem do céu. Tua palavra diz que quando nós pedimos, o Senhor nos dá. É isso que nós estamos precisando.
hoje. Nos abençoe, por favor, Senhor. Nos dê sabedoria, para que os nossos conselhos sejam de acordo com a tua palavra, que a tua palavra seja o nosso guia, que a nossa vida seja uma vida de oração e que nosso desejo, Senhor Deus, seja apenas agradar o Senhor. Se de alguma forma, Senhor, nós temos desonrado ao Senhor com as nossas decisões, as nossas falas, o que nós temos colocado na cabeça dos nossos filhos, de algo que não te agrada, que o Senhor possa nos ajudar, Senhor Deus, e fazer com que a gente volte atrás e volte ao caminho correto. Meu Pai Santo, possamos aconselhar nossos filhos nos caminhos corretos, Senhor Deus, ajudá-los, Senhor Deus, a caminhar conforme a tua vontade e em todos os conselhos que nós estamos aprendendo, nos dê sabedoria para colocar em prática em nossas vidas. Abençoe o teu povo, prepara este povo, Senhor Deus, porque nós estamos chegando nos momentos finais dessa terra, o inimigo está irado, mas nós queremos, Senhor Deus, preparar essa geração, preparar os nossos filhos para que eles possam tomar boas decisões, honrar o teu nome, apenas o teu nome nesta terra. Dá-nos a tua paz e em nome de Jesus é que pedimos. Amém. Povo abençoado do Senhor, que bom que nós estivemos juntos uma vez mais. Agora libera aquela câmera bonita aí, aquele rosto maravilhoso, só você tem. Deus preparou ali com suas mãos. A Pai Ronan, tá brilhando essa careca aí, hein, meu irmão? Deus te abençoe, meu amigo. Vamos lá? Atenção, a primeira já vai sair agora. 2, 3 e... Pronto, o primeiro saiu. Espera aí só um minutinho, vou tirar de novo, que teve alguns que abriram a câmera no finalzinho. Atenção. Kelvin, que deixa eu ver só aí a garotada. Kelly, Tadamara, ei, coisa boa. Falta o Marcos, tô sentindo falta do Marcos por aqui, diga pra ele, vou dar uma chicotada ungida nele, viu? Cadê? Vamos ver aqui os outros. Olha a Suzane ali, meu Deus do céu, que bênção. Cadê? Luana White, Helenilde, Lenisa, Lilian, Jeremias, Nazaré, Mila. Quem é a Mila? Essa eu não conheço. Elson, olha aí o Elson. Lidiane, abre a câmera aí, gente. Vamos tirar uma foto bem bonita. Vamos lá, irmã Neide. Atenção, os três e... Pronto. Povo do Senhor, foi um prazer estar com vocês uma vez mais. Um beijo no coração, muita fé, muita força, muita união. Olha aqui a Ana, a Jéssica e o Fabrício. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês, viu? Uma alegria tê-los aqui. E foi uma alegria estar com vocês hoje, povo de Deus. Eita, que o Robertão tá só navegando ali, ó. Navegando vou. Amém. Povo de Deus, até amanhã em nome de Jesus. Pera aí, o microfone você está desligado, é? Que eu tô achando isso tão silencioso, meu Deus do céu. O que que aconteceu? Ai, Jesus Santo. Pronto. Tá. Eu Bom tava dia, sentindo, pastor. tava sentindo Amém. falta Deus eu quiser. tava sentindo falta dessas palavras de vocês. Não fica diferente. Amém, amém, amém. Bom Amém. dia a todos. Seja Feliz Dia da abençoado. Família Dia. para todos. Amém, Amém. Senhor. Amém. Bom Amém, dia. amém. Pastor, Fique com Deus você não pode todos. sonhar em ir embora tão Deus cedo, não. abençoe a família pastoral, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, socorro. Amém. Obrigado. Tchau, gente Eu boa. vou trabalhar. Tchau, tchau. Bom trabalho. Deus. Sabe Glória a lidar Deus com por essa família. Tchau, tchau. Até Oi, amanhã. irmã. Amém. Falo.